Você tem dupla formação acadêmica, né? Você é formado em Direito e em Administração e desde 2007 você atua como defensor público. De alguma maneira, essa trajetória ela foi planejada e, caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Olha, foi e não foi planejada, né? Porque é assim, a minha carreira, eu sou formado primeiro em administração de empresas, né? Me formei lá em 1994 na FAAP e na época eu fui na onda, assim, sabe? Quando você vai seguindo o fluxo da maré. O meu pai, eu trabalhei muitos anos com meu pai no ramo do comércio, então meu pai tinha loja de imóveis, eu fui trabalhar com ele. E depois só, então isso nada foi planejado, essa primeira parte da minha vida, né? Essa formação. E depois sim na parte do direito que foi planejado. Mas voltando aqui um pouquinho, a minha vida começa assim. Eu fui trabalhar com meu pai logo cedo, aos 15 anos, e é engraçado também porque eu estava em casa, eu fazia tudo que uma criança, vamos dizer assim, faz. Então eu tinha minhas atividades, que seria ir para a escola, depois à tarde eu ia para o clube, fazia judô, natação, futebol, sempre gostei, como você, muito de esporte. E aí chegou um belo dia, meu pai acho que se irritou, ligou para minha mãe numa tarde lá e falou: o que esse moleque tá fazendo aí em casa? Aí minha mãe falou, acho que ele tá aqui assistindo Sessão da Tarde, falou: manda esse menino vir aqui trabalhar para a loja. Aí eu cheguei lá com uns 14, 15 anos na loja do meu pai. Primeiro ele tinha uma loja, depois comecei a trabalhar com ele, a gente chegou até 4, 5 lojas, mas aí ele me colocou no olho do furacão, né? Um pai muito trabalhador, judeu, que também teve que aprender meio que na marra, né, a se virar. Então acho que ele quis, de uma forma também um pouco atabalhoada, um pouco naquele sangue clássico judaico, fazer o menino aprender na marra. Ele me chamou e me colocou lá na loja sem dar muita explicação. E aí eu comecei a trabalhar com ele no ramo do comércio. Primeiramente eu não fazia nada, né? Ficava lá olhando as coisas, ele não me dava muita explicação, mas eu comecei a me ambientar, a fazer algumas coisas de menos importância no começo, a cuidar do estoque, a bater naquela época, né, a máquina datilografia ali que tinha, eu fazia uns cartõezinhos de cliente, enfim. Aí comecei a evoluir, aí ele me colocou para ir fazer entrega, né? Porque era loja de imóveis, a gente tinha 2 caminhõezinhos que faziam as entregas. Ele falou, um dia faltou um funcionário, ele falou: você vai sair, vai fazer entrega. Aí toca eu ir para as comunidades ali. A gente tinha lojas no bairro da Lapa e na Teodoro Sampaio, mas a gente atendia muito a periferia, né? Loja de imóveis de baixa renda, né? Aqueles móveis comerciais. Então aí eu fui já fazer entrega com os motoristas da loja. A gente ia na periferia, eu entrava nas comunidades. Para mim aquilo ali era tudo uma novidade, e eu acho que isso, Renato, isso me fortaleceu muito, sabe? Me trouxe uma vivência, uma experiência muito grande, sabe? A gente entrar assim nas comunidades, nas favelas, aqui não menosprezando favela no sentido pejorativo, né? Mas a gente entrava em locais em que eu até então desconhecia, né? E aquilo já começou a me trazer uma formação muito grande. Mas para a gente avançar nessa história aí, então eu nessa vida já fui fazer, não tinha muita escolha, né? Porque já trabalhava com ele, fui fazer administração. Fiz administração na FAAP e confesso que fiz uma faculdade bem meia boca, né? Eu só enrolava porque eu já trabalhava, já tinha, vamos dizer assim, um encaminhamento, já sabia que minha vida ia seguir com o meu pai, então
não dei muita atenção para a faculdade. Foi uma faculdade que passou assim para mim, muita festa, muita bagunça, pouco estudo, mas na medida do possível eu era um bom aluno, nunca tive assim problema, mas não fui um aluno dedicado e não trouxe assim, não fui aquele gênio na faculdade, né? Me formei muito cedo, de 20 para 21 anos, foi aquele ano em que a administração eles reduziram de 5 para 4 anos, então me formei muito cedo, muito jovem. E aí continuei a trabalhar com meu pai. Só que aí, no meio desse caminho, uma sociedade familiar, que a gente sabe que não é fácil, quem trabalha aí eventualmente em família sabe que tem os seus rolos aí no meio do caminho, e eu tinha algumas brigas, algumas desavenças com o meu pai, e aquilo lá foi tomando um pouco uma proporção que eu fui me chateando um pouco com esse trabalho, né? Mas gostava muito, a gente cresceu bastante, e nesse meio tempo, meu sogro, Dr. Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, que foi procurador-geral aqui no estado de São Paulo, ele era um segundo pai ali para mim, e ele, vislumbrando essa situação, ele um dia chegou para mim e falou assim: "Ô Lula, por que você não vai fazer uma faculdade de Direito? Você sempre participa aqui das conversas, você parece que tem um interesse nessa área, eu acho que é muito interessante para você, e o direito vai sempre te ajudar, vai sempre somar, você não vai perder nada com isso, né? Você pode usar nas lojas, tem direito trabalhista, tem direito comercial, enfim, não vai te prejudicar em nada." E eu aceitei, eu falei, acho que é uma boa, né? Eu vou fazer isso, vou fazer uma segunda faculdade. Aí já casado, depois já meio já velho, já fui fazer uma segunda faculdade de Direito, já com meus 27 para 28 anos. Logo que eu entrei na faculdade, Renato, de Direito, aí eu me encontrei, sabe? Eu já participava lá na casa do meu sogro, daquele mundo dele, do direito. Então ele, como procurador-geral, tinha muita gente na casa dele, né? Tinha encontros, reuniões, era juízes, procuradores, desembargadores, secretários, enfim. Eu achava aquele meio interessante, não só o jurídico, né? Aquele meio de conversa que as pessoas parecia que era algo. Hoje eu sei que é importante, mas a coisa também tem a sua fantasia ali, mas eu adorava aquilo, né? E aí comecei a fazer a faculdade e comecei a me apaixonar. No primeiro ano da faculdade, eu já planejei. Aí, falando de planejamento, eu enrolei um pouco para chegar até aqui, mas falando de planejamento, aí eu falei assim, gente, como é que eu nunca percebi isso? Eu quero ser um juiz de direito. Aquela coisa me pegou de uma forma, eu falei assim, é maravilhoso um juiz que decide o direito, que consegue compreender, interpretar o problema das pessoas, ter o poder de decidir, de conhecer na essência a fundo o direito. Enfim, eu me apaixonei pelo direito e falei assim, eu vou querer prestar o concurso para juiz. E fiz essa segunda faculdade completamente diferente da primeira. Então, eu estudei muito na faculdade de Direito, mas muito mesmo. Eu trabalhava ainda com meu pai, eu acordava às 6, 7 horas da manhã, ia para o depósito, soltava lá os caminhões de entrega, depois eu ia para as lojas, ficava nas lojas lá até às 6 da tarde, e aí ia fazer a faculdade. Eu chegava na faculdade umas 6h30 até umas 10h30, e todo dia, desde o primeiro dia da faculdade, eu estudava das 10h30, chegava em casa das 10h30 até 1h30 da manhã, todo dia.
não tinha dia que eu não fazia isso. Eu seguia à risca aquelas orientações dos professores. Olha, vocês têm que ler bastante. Então, por exemplo, direito civil, eu pegava sempre 3 doutrinas. Era a professora Maria Helena, Washington de Barros, sempre seguia 3 doutrinas. O professor dava um ponto, eu já lia tudo aquilo. Então, eu estudei muito, muito mesmo. E no meio do caminho dessa história, fazendo a segunda faculdade, o meu pai, lá pelo 3º ano da faculdade, o meu pai veio a falecer inesperadamente. E aí, para mim, foi uma decisão, talvez uma das mais difíceis da minha vida, né? Porque eu já, nessas brigas, eu já tinha meio que anunciado para o meu pai que eu estava com um novo planejamento de deixar a empresa quando eu me formasse, e que eu iria tentar depois seguir uma nova carreira, que seria a carreira jurídica. E no meio do caminho meu pai faleceu, e aí eu tive que retornar para as lojas, e aí eu tinha que decidir se eu iria continuar à frente das lojas ou se eu iria seguir ali o meu novo sonho que eu estava planejando, que era a carreira do direito. E aí eu acabei, acho que corretamente, hoje eu sou muito feliz optando pela carreira do direito. Eu voltei lá, a gente fez o encerramento das lojas que estavam em aberto. Foi um processo bastante complexo, bastante difícil, enfim, no meio desse turbilhão que eu estava fazendo uma nova faculdade, mas, enfim, a coisa caminhou e eu acabei me formando, né? Para mim também um novo golpe, um duro golpe no meio do caminho foi que também durante a faculdade veio a resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que para ser juiz precisaria de 3 anos de prática jurídica depois de formado. Então isso também para mim foi uma dificuldade, né? Porque eu pensava já em fechar o ciclo da faculdade e já passar no concurso, e tanto que foi isso que aconteceu. Como eu fiz uma faculdade muito bem feita do direito, quando eu me formei, logo 2 meses depois eu já passei na Defensoria, passei na Advocacia Geral da União, passei no concurso onde minha irmã trabalha hoje, que é na Procuradoria da Câmara dos Vereadores, da Câmara aqui de São Paulo. Então, e aí eu não pude eu fiz o concurso da magistratura, mas quando eu cheguei para fazer o que eles chamam de inscrição definitiva, eu fui desclassificado porque eu ainda não tinha os 3 anos de prática jurídica. E aí eu comecei, como eu passei em alguns concursos, eu decidi por começar a experimentar a carreira da Defensoria Pública, que foi um dos concursos que eu passei. E ali fiquei e estou até hoje. Então, a minha trajetória foi, no começo não foi muito planejada, eu fui seguindo aí a onda, mas depois, principalmente por influência do meu sogro aí nesse ramo do direito, eu comecei a planejar uma carreira jurídica e hoje eu sou defensor público do Estado de São Paulo.